Olá, meus irmãos, boa noite. Que Jesus esteja junto de nós, nos nossos lares, nos abençoando, nos amparando, dando-nos a energia necessária que nós precisamos para seguir o nosso dia a dia com paz e alegria. Hoje nós estamos aqui para fazer a lição de número 29, a penúltima lição desse livro da irmã Joana de Ângeles, um livro psicografado por Divaldo Franco, com o título Seja Feliz Hoje. A lição de 29 vai falar sobre enfermidades saneadoras. Joana traz aqui para nós nessa lição de uma forma muito branda, vamos dizer assim, porque o assunto ele é muito profundo. Quando você pensa sobre doenças, enfermidades que são saneadoras, Joana está colocando a doença, a dificuldade que a gente vive, a enfermidade que a gente vive como um ponto importante da nossa regeneração. E quando ela coloca isso, tem dois aspectos que a gente precisa entender. Primeiro, qual o papel da doença na vida de cada um de nós, qual a origem dessa doença e que caminhos a gente deve buscar frente a ela. Então, Joana vai tratar desses assuntos aqui, das lições desse livro a mais longa, vou dizer assim. Ela se estende bastante no tema, ao mesmo tempo que ela não aprofunda as questões do ponto de vista do espírito, mas ela nos diz deles, né? Joana trata disso na sua série psicológica, em seus livros em que ela trata muito do psiquismo, do ser imortal, e aí a gente consegue entender melhor essas questões. Mas o texto é muito claro quando coloca a importância da gente vivenciar essas questões com mais sabedoria. Vamos iniciar o título de hoje. Com o primeiro parágrafo, Joana diz assim: toda enfermidade que aflige o ser humano possui as suas nascentes no cerne do espírito. Ainda imperfeito, necessita depurar-se, enfrentando a lapidação das suas arestas morais perniciosas. Então ela é muito direta quando ela fala aqui nesse parágrafo pra gente que não vai adiantar a gente pensar em enfermidade sem analisar o espírito, tendo em vista que a matriz, o nascedouro da doença está no espírito. O corpo, então, manifesta aquilo que o espírito sente, aquilo que o espírito vive, aquilo que o espírito amealhou ao longo das suas existências. Então, Joana já começa a dizer aqui, não adianta conversar sobre esse assunto sem pensar no ser imortal. E aí ela continua: herança do passado evolutivo, quando os instintos básicos dominavam todas as ações, permanecem vigorosos e geram dificuldades nos momentos de decisões que devem ultrapassar as barreiras do ego em benefício da sociedade. Não fosse a necessidade do crescimento interior, a fim de permitir-lhe o desabrochar dos valores de enobrecimento que jazem no seu íntimo, o sofrimento não existiria. Então, olha que interessante essa colocação da Joana, colocando para nós, meus irmãos, em processo de crescimento, que a dor, ela faz parte desse conjunto de coisas que nós precisamos enfrentar. Está ali no pacote das nossas aquisições. A gente vem ao longo das nossas reencarnações, de milhões de existências aí no processo evolutivo, a gente vem buscando adequar nossas ações ao nosso jeito de ser, de pensar, e o nosso comportamento reflete isso, não tem como. Ao longo da história da nossa evolução, quando agíamos muito ainda por instintos, nós desenvolvemos dentro de nós algumas coisas do ponto de vista moral
que precisam ser tratados. Então a gente criou hábitos e vícios, comportamentos oriundos do egoísmo, né? Às vezes do sedentarismo, dessa dificuldade nossa de empreender esforços para nossa própria melhora espiritual. Então a gente vai avançando nas escalas de evolução, aprendendo ante os fatos que a vida nos traz. Diante dos embaraços, fazemos escolhas. E nessas escolhas, o que determina, ou seja, o determinismo disso, é o nosso estado psíquico, espiritual, que vai então ser para nós o divisor do entendimento, da compreensão das coisas que nós enfrentamos. Então a Joana coloca aqui para nós que a gente precisa vencer essas barreiras, as dificuldades que nós enfrentamos para o processo evolutivo, para vencer o egoísmo que há em nós e deixar brotar a plenitude do amor que está ali guardado, que está ali bem escondidinho dentro do nosso ser. Então precisa ser trabalhado essa nossa herança divina de luz e de virtude. A gente precisa encontrar esse caminho, né, dentro do nosso íntimo. Então ela fala aqui que a finalidade essencial, né, é proporcionar o respeito às soberanas leis da vida e ampliar a capacidade intelectual e o desenvolvimento moral. Então esse processo de transformação que naturalmente a gente vai enfrentar, ele tem por objetivo isso, nos fazer avançar. Então a gente precisa mudar às vezes certos conceitos que a gente tem sobre sofrimento. A pessoa que não conhece doutrina espírita, às vezes coloca de forma muito equivocada, eu diria até vulgar às vezes, quando diz assim que a doutrina espírita tem essa conversa de que a gente tem que sofrer para melhorar. A gente precisa entender isso, né? Porque da forma como isso é colocado, ele tem um sentido pejorativo. Quando a gente diz assim que é necessário sofrimento para a nossa evolução, nós espíritas temos o total entendimento dessas palavras. Porque no processo de construção de nós próprios, o sofrimento ele é consequência das nossas ações. E isso é lei da física, que não tem como contestar. A lei de ação e reação. Então nós estamos num processo em que, se a gente faz as escolhas, os caminhos que a gente quer percorrer, né, as nossas decisões, elas determinam para cada um de nós o ônus dessas decisões tomadas. E o sofrimento, ele vem para nós como consequência disso, não tem como. Porque ainda, espíritos imperfeitos que somos, nossas escolhas ainda não são as melhores. Então a gente tem essa consequência oriunda das nossas ações, e nós espíritas, conseguimos perceber nisso o amor divino. Então, para a gente que fala isso, nós não estamos aqui sendo utópicos ou desrespeitosos com as leis de Deus. Pelo amor de Deus, a gente reconhece, né, que num processo de construção de nós próprios, nós iremos enfrentar dificuldades. O sofrimento, a intensidade do sofrimento imputado a cada experiência é de cada um. É somente de cada um. Mas é inegável que o sofrimento e a dor, para nós ainda espíritos doentes, nos aproxima do médico. E o médico dos médicos é Jesus. Então a gente procura o amparo divino quando a dor chega. E meus irmãos, qual a razão de existir se não instituirmos o reino de Deus dentro de nós próprios?
quando alguém fala pra gente isso, tem que sofrer para ser feliz, e colocando isso em tom irônico, no mínimo uma pessoa que desconhece essas coisas. A gente tem que, quando ouvir umas coisas dessas, se a gente puder argumentar, né, pacificamente, respeitosamente, a gente deve fazer. Se não, deixa palavras jogadas ao léu, porque esses ainda não entenderam o sentido dessas palavras que são tão compreendida por nós espíritas, que entendemos a razão das coisas, né, e desse processo de evolução espiritual. E o interessante é que colocações como essa partem de seres como nós, que está nesse processo também. Ou seja, está vivendo ali o seu cotidiano, tirando o aprendizado das experiências que vive, começa a selecionar comportamentos, começa a evitar certas coisas, mas como consequência de suas ações, de repente estão diante de dores profundas, de sofrimentos atrozes. E aí, de modo muito natural, procuram a Deus. Mas não entendem isso, né? Quando a gente diz que o sofrimento nos traz a paz e a felicidade. É preciso compreender isso, é muito profundo para a gente banalizar isso, né? Então, é acolher o sofrimento na compreensão da necessidade da nossa libertação espiritual. Vamos continuar aqui. Joana diz assim, olha, ao invés, portanto, de ter apenas um caráter punitivo, ou seja, o sofrimento, né, as doenças, a enfermidade, possui o objetivo terapêutico, libertador, dos males que insistem em permanecer dominantes. Olha como que ela nos faz pensar de outra forma, né? Dessa forma que nos coloca diante das enfermidades e da dor como uma oportunidade de aprendizado. É complicado a gente dizer que a gente deve ser grato a Deus quando a dor bate às nossas portas, o sofrimento, a doença chega, a gente precisa ser, sim. E pode ser difícil para a gente compreender, por isso que eu estava dizendo para vocês que esse texto da Joana, ele é um texto muito profundo assim, de informações. Por quê, meus irmãos? Quando ela fala do cerne do espírito que está ali, a matriz, né, dessas dores e dessas doenças, a gente precisa entender que o espírito, essa potência organizada e divina, ela traz em si, no seu íntimo, um cabedal de informações, de vivências, de atitudes, de comportamentos que marcam a sua constituição, que deixam o seu corpo fluídico, né, o perispírito, com marcas em si dos delitos cometidos. Então a gente não pode pegar, por exemplo, um espírito que se matou, um espírito que fez uso de um entorpecente, um espírito que fez um uso indevido de vícios como a bebida, né, como os cigarros ou mesmo das medicações, dessa coisa toda, e não entender que o uso indiscriminado disso vai ferir de alguma forma a constituição do perispírito, que é esse corpo do espírito, né? Esse corpo que faz a ligação entre o espírito e a matéria. Então a gente precisa entender isso. Não tem como fugir. Então quando isso tudo está ali, condensado, né? Guardado, a cada etapa reencarnatória que a gente vive, partes dessa estrutura começam a se manifestar. O corpo, então, estrutura material, onde o espírito habita temporariamente pelo período reencarnatório,
ele passa a externar isso que está ali no cerne do ser. Numa encarnação, a gente não vasculha isso tudo, essa estrutura íntima, mas comportamentos nossos na vida presente pode, de certo modo, criar um disparador de pontos desse cerne que nem mesmo deveriam ser tocados na presente encarnação, mas que o comportamento atual faz despontar. Então, o corpo, né, que manifesta ali, por essa ligação do que o perispírito faz entre o espírito e o corpo, ele vai manifestar isso. E aí as doenças surgem, as coisas aparecem desde o campo do psiquismo, né, do descontrole, dos níveis de ansiedade, dos processos degenerativos, até as questões do corpo físico, das úlceras, das enxaquecas, das dificuldades motoras. É o corpo mostrando ali o que está na alma. Então, quando uma doença chega para nós na encarnação presente, a gente precisa entender que, de algum modo, existe ali alguma coisa no ser, no cerne do espírito, que está começando a despontar. E pode ser aí o despontar de um fio longo de informações, de vivências, de sinais que estão gravados ali dentro de nós e que aí começam a se manifestar. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente entende o que a Joana está dizendo aqui, nesse texto, quando ela fala. Ao invés, portanto, de ter apenas um caráter punitivo, da gente não pensar, né, no sofrimento, na dor, se falar assim, puxa vida, até das doenças de nascença que também tem o seu cerne, né, todas têm seu cerne lá no espírito, da gente entender isso e ter um olhar compreensivo para essas situações vividas. Então, Joana, quando ela fala que ao invés de ter um caráter punitivo, possui um objetivo terapêutico, de mudança, de transformação. Aí ela vem, toda deficiência moral produz no perispírito um sinal que o organismo decodificará no momento próprio para dar lugar à enfermidade. Então tá ali, ó, porque são muito tempo nosso de evolução, de transformação, de erros cometidos, de delitos, de escolhas mal feitas, de experiências, e estão ali. Por que a gente precisa ter uma atitude cuidadora conosco mesmo na presente encarnação? Para a gente poder passar por essa encarnação vivendo apenas aquilo que já estava na nossa linha de vivência passar, sem buscar, né, no íntimo do ser, outras coisas que existem e que estão guardadinhas, esperando o tempo certo, como a Joana colocou aqui, para o organismo se manifestar. Porque, como ela coloca aqui, ó, o perispírito, ele traz ali essas marcas morais. O corpo decodifica essa informação e mostra pra gente. Mostra, né? Aí a gente começa a ter e aparecer com as nossas doenças. Ela fala nos fenômenos graves de expiações decorrentes de delitos de alta significação, apresentam-se nas manifestações genéticas. Olha, interessante esse parágrafo dela. Na imensa gama, ou seja, conjuntos de deformidade que constituem o recurso depurativo necessário à libertação, à conquista da harmonia. Como não se pode fugir do cárcere imposto pela reencarnação,
Desde muito cedo, o espírito experiencia a evolução a que se negou, comprometendo-se com severidade. Há, no entanto, o recurso do bem-fazer ao alcance de todos, que propicia sua reabilitação com perspectivas de crescimento espiritual. Joana ainda diz assim, outras vezes, as dificuldades é de outro gênero, moral, social, econômica, emocional, psíquica, constituem elementos de redenção, que por aprimorarem os sentimentos e ensejarem a autoiluminação. É muito interessante a gente pensar nesse processo de transformação e como que ele vem marcado da necessidade do esforço, da necessidade da paciência, da gente saber ler nas entrelinhas das coisas que nos acontecem, os sinais de renovação a qual nós estamos sendo convidados. Isso é a nossa grande tarefa ante a enfermidade. Isso me faz lembrar muito, né? Porque a gente, as nossas meninas borboletas, elas são usadas muito como metáforas quando se trata da transformação. E, no entanto, a gente precisa compreender que a natureza criada por Deus, ela é exemplo para nós desse processo de transformação. Nada na natureza deixa de renovar-se. Nada na natureza deixa de ter o sacrifício necessário, as mudanças necessárias para que as coisas se encaixem harmonicamente. Então, quando a gente pensa ali nas nossas meninas borboletas, da gente entender que a borboleta coloca os seus ovinhos numa folha e que desses ovinhos, né, o bichinho que está ali ainda em larva, ele precisa sair daqueles ovinhos e ele tem um tempo certo. A abertura desse ovinho para a borboleta sair é diferente de uma borboletinha para outra, das borboletinhas da mesma mãe. É diferente, porque elas sabem que tem um tempo certo. As condições climáticas são muito importantes nesse momento, porque essas condições fortalecem para que elas, dentro do ovo ali, elas consigam quebrar aquele ovinho, porque elas vão sair dali larvas e elas têm um percurso a fazer. Segundo os estudos, a gente sabe que as borboletinhas, elas nascem, elas comem ali o próprio ovinho, né, que a revestia, porque ela fica ali com muita fome e ela faz um percurso longo, ela anda muito, de canto em canto, até que ela possa fazer-se no casulo. Ela fica em larvinha por quase um ano, algumas delas. E depois elas se isolam e elas constroem o seu casulo. Estudos dizem que esse processo de fazer o próprio casulo, de permanecer ali dentro, é longo. Elas nesse momento, elas que têm a liberdade de andar sobre patas, né? Elas tiram todas as suas patinhas, ou seja, elas perdem as patinhas que dão os movimentos para elas e elas entram nesse casulo que elas mesmas constroem e elas permanecem ali durante muito tempo. O processo ali de transformação dela, segundo biólogos, é muito doloroso, porque imaginemos nós a transformação que se dá ali, porque nós estamos falando de um bichinho que sai do ovo, que come o próprio ovinho, que vai andar sobre patas, mas que depois esse bichinho vai ter asa e vai voar. Olha a mudança que se opera. Então é natural que uma borboletinha, para essa transformação toda, isso não seria simples para ela, é trabalhoso, é exaustivo, é cansativo para ela esse processo de transformação dentro do casulo.
E quando chega a hora certa, sair de dentro do casulo, aí é uma outra dificuldade absurda. Porque, eu não sei se vocês já viram, procura ver isso, porque é bonito ver uma borboleta nascer. Então, elas ficam ali, dentro daquele processo, elas saem dali, elas precisam, né, depois de um esforço contínuo para sair dali, que demanda esforço, que demanda paciência, saber esperar o que a natureza lhe reserva, o que Deus lhe proporcionou, né? E isso tudo muito instintivo. Olha que coisa mais linda isso. E quando elas nascem, que elas começam a abrir as asinhas, as asas estão sempre envoltas num líquido forte. Aí elas precisam do sol, para o sol pegar essas asinhas delas, secar essas asinhas, secar esse líquido que está envolvendo as asinhas, para elas voarem. E como são belas! Elas saem belas dali, não é? E depois elas voam. O mais interessante, sabe quanto tempo dura uma borboletinha? Geralmente 2 semanas, apenas. Algumas delas apenas 3 dias. Algumas espécies raras, 6 meses. Então, a gente precisa entender que a natureza, ela nos dá exemplo de compreensão de que a vida exige de nós etapas, que nós precisamos, diante das dificuldades, ter consciência de que as coisas vão se equilibrar, que existe algo de muito belo que nos espera. A alegria de saber que da borboletinha que está lá no casulo, nesse momento sofrido que é, das dificuldades que ela enfrenta, do esforço que ela faz para quebrar o casulo e sair, é esse convite que a natureza faz para nós. Deus nos convida a isso, porque a gente precisa voltar para dentro de nós. Então nós estamos aí como a borboleta, caminhando por todos os lados durante inúmeras encarnações, mas o momento agora é do autodescobrimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se entender. Saber da nossa intimidade moral é dever de todos nós. E para isso a gente às vezes vai precisar ficar quietinho com Deus, conversando com Deus na oração, na prece, no estudo da doutrina espírita, que é extremamente libertadora para todos nós. Está ali no Evangelho a cura das nossas doenças. Jesus é o médico dos médicos. Jesus nos deu os sinais de renovação. Então a gente precisa confiar nisso, seguir adiante nesse processo de melhoria. A vida nos impõe sacrifícios para a gente vencer, porque lá na frente o que vai nos aguardar é a beleza espiritual. E diferente das borboletinhas, que vivem 2 semanas, que vivem 3 dias ou mesmo 6 meses, nós somos espíritos imortais. Não existe esse limite para nós. Fazer o bem está ilimitado. Buscar o bem e o amor dentro de nós é o tempo que nós temos por todo o nosso limite. A gente vai por toda a nossa possibilidade de crescimento, de aprendizado. A vida nos convida para isso. Nós somos espíritos imortais. A morte para nós não existe. Lindo isso, não é? Joana continua. Graças à lei de evolução, a ciência médica alcançou na atualidade elevado patamar, que proporciona com a sua tecnologia alterações profundas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Certamente esses recursos estão distantes da grande maioria dos comprometidos espirituais. No entanto, quase todos desfrutam dos benefícios da asepsia, da anestesia, das cirurgias extraordinárias que os auxiliam na recuperação
ou na atenuação das doenças. Indispensável, todavia, que se operem também transformações internas para que ocorra o resgate do erro, o conhecimento da verdade, a consideração pela existência e a jornada se torne menos áspera. Então, Joana está colocando aqui que ao mesmo tempo que as doenças, que o perispírito, né, ali sofrido pelos erros do espírito, o corpo manifestando isso tudo através das doenças, Joana está dizendo ali que a medicina, ela se apresenta para nós como um fator importante de alívio desse sofrimento e da busca de soluções. E ela fala aqui que infelizmente não está para todo cidadão, mas que todo cidadão tem a oportunidade de encontrar de uma forma ou de outra a cura que precisa, até mesmo por intervenções aí pela medicina, né? Entretanto, ela fala aqui que não adianta buscar essa ajuda médica se não houver uma mudança espiritual. Ora, vamos lembrar da época de Jesus. Jesus produziu muitas curas. Jesus tinha em si o magnetismo da saúde, do vigor, das virtudes. Então Jesus, ao olhar, ao tocar, nem precisava, Jesus já curava a pessoa dos males que ela trazia. Mas entenda bem, esses males, vamos pensar lá no que a Joana está colocando, está lá no cerne do espírito. Se Jesus, que operava aquelas doenças, as curas todas daquelas doenças, aquelas almas encarnadas naquele período no corpo enfermo, se continuassem as suas estruturas psíquicas, emocionais e morais, a doença possivelmente voltaria. Por quê? A doença está na alma. É preciso tratar a causa. O que se manifesta no corpo é só efeito. Incomoda, é difícil, mas é efeito. A causa está na alma. Então, buscar a transformação moral é o antídoto, é a receita reparadora, curativa da doença em si. Fora isso, a gente não consegue mesmo cura não, meus irmãos. Quantos de nós já nos submetemos a cirurgias para reparação de alguma coisa que achávamos que íamos ficar bons e o negócio voltou de novo? Quantos remédios tomados, quantas alternativas a gente fez, buscou, teve um alívio, achou que estava livre daquilo e voltou. A gente não trata da causa. A causa é moral, é do espírito. Então a gente precisa tratar a causa. Joana diz, né? Porque a gente fica se perguntando, eita, Kátia, mas aí você tá complicando demais esse negócio, né? Então quer dizer que isso tudo que eu sinto aqui é um sinal de que eu preciso cuidar do meu espírito? É verdade, é isso. É isso que Joana de Ângelo está nos dizendo. Mas ela vai adiante aqui mostrar caminhos. E aí está no livre-arbítrio de cada um. O enfrentamento das doenças, das enfermidades, a forma como essas doenças vão impactar na nossa vida, como a gente vai lidar com isso, é da gente. É de cada um. Por isso que o sofrimento é compatível com a nossa forma de ver e sentir as coisas. Mas ela vai dar pra gente dicas aqui. Olha, importante isso. Joana diz: a preservação do equilíbrio mental em qualquer situação é responsável pela atividade reparadora, especialmente quando impulsiona o paciente para a introspecção, a autodescoberta e a identificação da imortalidade de que se constitui. Então, Joana está dizendo aqui, primeira coisa é um equilíbrio para a gente poder processar essas informações que a doença que nós estamos vivendo nos traz, para a gente poder se autodescobrir.
para a gente fazer essa avaliação de nós próprios, sem culpa, sem medo. Se a gente perceber que a causa da doença que estamos vivendo hoje está na presente vida, no uso indevido dos dons que Deus nos deu, a gente precisa se auto-perdoar, caminhar adiante e não errar mais. Essa é a grande lição. É a grande lição. Ninguém vai atirar pedra em ninguém e nem nós próprios podemos nos martirizar jogando pedras em nós próprios. Nós precisamos olhar para frente, porque a vida nos convida ao amor. A vida nos convida à transformação. E isso é luz. Isso resplandece das palavras do Cristo. E é nisso que a gente precisa acreditar. Então, ficar parado, se martirizando pelos atos cometidos, não nos faz avançar. Já cometemos coisas muito piores do que os que a gente sabe dessa vida. E muitas a gente já venceu. Então, a gente tem que olhar adiante, caminhar. Que a vida nos convida a viver. Viver em plenitude. Joana continua assim. Seja qual for a problemática que te aflija ou te desconcerte na área da saúde, ou de tudo que possa constituir-te infortúnio, ou seja, infelicidade, né? Ao invés da entrega à ansiedade e ao desespero, rende-te à tranquilidade, que irá favorecer o teu restabelecimento. Vocês podem falar, eita, como que eu vou ficar calmo, tranquilo diante disso? Tranquilidade é coisa oriunda de quem sabe que nenhuma folha está caindo da árvore sem que Deus queira. De quem sabe que Deus está junto de nós o tempo todo, que Ele não nos desampara e que nos momentos de dor e aflição Ele nos carrega ao colo. Então a gente precisa confiar. Manter-nos calmos é necessário para a gente até receber intuições de como agir diante da dificuldade. Uma mente atordoada, atormentada, não tem espaço para ouvir o amparo divino, que às vezes está chegando e a gente não capta essa onda, porque a gente está preso em ondas mentais inferiores, de aflição, de desespero, de medo, de angústia. Nessas horas a gente precisa buscar a fé. Assim como Jesus falou no episódio da tempestade aplacada. Preciso ter fé, não é? Ela continua assim. As ondas mentais de aceitação e o contínuo direcionamento para o bem auxiliarão com vigor o processo de restauração da saúde e da manutenção da paz. Então, Joana está dizendo assim, abre dentro do nosso coração, ela está dizendo isso para todos nós, o consentimento dessa enfermidade. Ela está dizendo para a gente assim, aceite-a com gratidão. Aceite-a com o entendimento de que ela é reparação, que ela se faz para nós como remédio salutar e que a gente não pode perder a oportunidade de aprender com ela. E a vida nos impulsiona na busca da solução. A gente tem uma enfermidade e a gente não tem que se entregar porque vou me depurar mais rapidamente. Não é isso que Joana está dizendo para nós. Ela está dizendo que as enfermidades são sinais do espírito enfermo. Ela está dizendo para nós que nesse caso a gente precisa então, né, com esse entendimento, a gente precisa então aceitar, dar o consentimento de que essas doenças se manifestem para nós.
Mas quando elas se manifestarem, é preciso buscar ajuda, solução. Na medicina, aonde a gente acreditar que a solução vem. As doenças nos impulsionam para a ação, para o movimento, para a busca, não para a ociosidade, para o automartírio, isso não, né? Joana continua: desse modo, acende a luz do amor no imo e deixa-te incentivar pela alegria de viver. Olha as dicas que ela está dando como enfrentamento das enfermidades. Busca no trabalho o auxílio fraternal, a sustentação da tua utilidade de viver. Porque a vida precisa ser útil. A gente precisa fazer das nossas horas utilidades para nós e para os outros, né? Então ela continua: faze a tua existência valiosa para todos aqueles que se te acerquem com necessidades. Todos nós somos necessitados. Os que estão ao nosso lado, dentro do nosso lar também. São pessoas, espíritos, que como nós, na trajetória evolutiva, também precisa de encontrar equilíbrio. Não te atormentes com as doenças, nem com os desafios existenciais. Doença é sinal de imperfeição em processo de aprimoramento. Não recalcitres, ou seja, não demonstre resistência, dificuldades, pois contra a dor, nem ao natural fenômeno do desgaste orgânico. Então ela falou: não resista à dor, nem ao desgaste orgânico. Ou seja, com o passar do tempo, a velhice do corpo físico vai nos fazer sentir muitas dores, né? E a gente vai lidando com isso. Sempre com gratidão. É preciso agradecer a Deus. Entender que Deus cuida de nós. Que isso que a gente está passando é para nos aprimorar. Não vou dizer que a dor de ninguém é leve, porque cada um sabe a intensidade dela e como a enfrenta. Mas é possível passar por ela com mais equilíbrio se buscarmos a Jesus nesse processo todo. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos aí uma semana de muita luz, de muita paz. Que todos nós tenhamos muita saúde espiritual, que possamos buscar, cuidar da alma para sermos felizes, para que a gente possa vencer essas nossas limitações. A vida nos convida a viver em plenitude, com alegria, espontando amor e paz por onde a gente passa. Que Jesus os abençoe. Saudade de ver vocês lá na reunião, viu? Mas espero que Jesus esteja juntinho do coração de todos vocês. Muita paz.